amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre Angola e Moçambique. Eu vi recentemente alguma coisa na imprensa, bem de leve, mas eu acho que é importante olharmos sobretudo esses dois países, né? Nossos aí irmãos da língua portuguesa, também ex-colônias de Portugal. Ok? Então vamos lá. Eu sou o professor Marcelo Corrêa. Estamos aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares para mais esse papo. Vamos embora. Bom, temos aqui nesse mapa a oeste, né, aí do lado esquerdo em amarelo, Angola, e a leste, ao nosso lado direito, aí da tela, Moçambique. Então vamos falar um pouco mais de Angola, mas um pouquinho também de Moçambique. Infelizmente, os nossos jornais ignoram o continente africano. É uma pena. Seria muito importante uma maior compreensão, né, dos povos africanos, da realidade africana, para compreender, obviamente, a nossa realidade. Mas, né, vamos lá, vamos focar aí nos nossos vestibulares e falar um pouquinho desses dois. Bom, vamos começar falando de Angola, essa ex-colônia portuguesa que conseguiu, com o fim de uma longa ditadura, né, a partir da Revolução dos Cravos, o fim da ditadura em Portugal, permitiu a independência de suas colônias. Abriu espaço para a independência e aí o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, chegava então ao poder e implantava um governo nos moldes soviéticos. Obviamente, contrário aos interesses americanos no continente. Tá? Eu já deixei no meu Facebook, vocês já receberam através também dos nossos portais, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais, o link para o podcast do professor João Bonturi. Professor de História Geral, ele tem um podcast e o segundo episódio, logo deve estar entrando um terceiro. O segundo episódio fala exatamente da Revolução dos Cravos, do fim desta longa e cruel ditadura em Portugal. Ouçam esse podcast, como sempre, professor João, muito didático. O MPLA chegava ao poder e, como eu disse, o país se tornava parte do bloco soviético. Então, contrário aos interesses americanos e, obviamente, naquele espírito da Guerra Fria, a inteligência americana foi procurar em Angola opositores ao MPLA para armá-los e, obviamente, tirá-los do poder e implementar um modelo pró-Estados Unidos, o que não aconteceu. Angola foi até o final dos anos 80 seguindo o modelo soviético e com o MPLA no poder. Após, né, mais de 2 décadas do MPLA no poder, seguindo o modelo socialista, de um só partido, fim da propriedade privada e etc., o atual governante, então governante José Eduardo dos Santos, decidiu por realizar as primeiras eleições. E, para surpresa, entre aspas, foi ele eleito o presidente. Angola, com todas as mudanças ocorridas e a própria extinção da União Soviética, Angola abre a sua economia para investimentos estrangeiros, para o capital privado, uma economia que passava a crescer muito com a descoberta de grandes jazidas de ouro, de diamante e petróleo. Tá? E quem estava no poder? Ele, José Eduardo dos Santos, um nome muito comum para a gente, né? À frente do país e sendo reeleito sucessivamente. E a oposição, representada pela UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, que no passado recebeu ajuda americana e conduziu uma longa guerra civil tentando chegar ao poder, a UNITA continua existindo, continua tentando chegar ao poder, agora através das urnas, mas não consegue.
Tá? José Eduardo dos Santos não está no poder, já deixou o poder com uma idade avançada, mas deixou lá o seu sucessor. E agora, em breve, novas eleições, mas tudo indica que o MPLA ficará no poder. As pesquisas indicam vitória para o MPLA. Então, você tem uma longa ditadura em Portugal, e depois você tem um país que se torna independente, mas uma longa ditadura, só que agora uma ditadura de esquerda, uma ditadura nas mãos do MPLA, e que quando faz a primeira eleição tem um representante, o líder do então governo socialista pró-União Soviética, se torna o presidente e lá permanece por mais de 20 anos, né, com eleições para lá de suspeitas. E isso tende a permanecer. Nesta imagem temos o ex-presidente José Eduardo dos Santos retornando para Angola. Após deixar a presidência, ele viveu na Espanha. Agora ele retorna, tudo indica, retorna para influenciar o eleitorado, visto que as próximas eleições estão se aproximando. Ao lado dele temos sua filha, que é conhecida como, aspas, a rainha da África. Ela é a mulher mais rica do continente e muitos afirmam que a riqueza vem, né, obviamente, de empresas privadas que usaram dela como uma maneira de se aproximar do pai, uma maneira de facilitar a entrada dos seus investimentos estrangeiros que entraram em Angola, facilitados por ela e que automaticamente se tornava sócia destas empresas, né? Então, aquela esperança que existia, que com a democratização de Angola, com a descoberta do ouro, do diamante, do petróleo, que isso seria utilizado para programas sociais e que Angola influenciaria outros países, infelizmente, essa imagem, acredito que foi uma ilusão. As coisas continuam como sempre. Temos nesta imagem o ex-presidente fazendo já campanha para que o atual presidente seja reeleito e, obviamente, garantindo sua influência sobre a economia de Angola. As ruas estão bem agitadas, alguns já falam em primavera angolana. Por quê? Porque a polícia vem enfrentando com muita violência os manifestantes, né? Como vemos aqui nessa placa, democracia Angola está nua, MPLA fora. Então já se fala em primavera angolana, a analogia clássica, né? Quando a gente vê as forças armadas abrindo fogo contra manifestantes completamente desarmados. A democracia está nua. Significa o quê? A democracia está desaparecendo. Ou será que ela nunca existiu? Né? Porque essa longa manutenção do MPLA no poder, do próprio presidente José Eduardo dos Santos, por tantas décadas, sem uma melhora da qualidade de vida, porque a economia melhorou, mas os frutos dessa melhora econômica não foram vistos. Então, será que a democracia está nua? Será que existiu de fato democracia ou não? É uma manutenção do MPLA no poder, ora pelo apoio que tinha da União Soviética e depois dessa ditadura mantida pelo próprio MPLA. Temos aqui uma matéria do jornal português Observador, né, de maio de 2019, dizendo restos mortais de Jonas Savimbi depositados numa unidade militar no Andulo. E aqui, logo na sequência, o governo de Angola depositou os restos mortais do fundador do partido UNITA numa unidade militar no município de Andulo, província de Bié. A cerimônia não contou com a presença de familiares e de ninguém.
Jonas Savimbi, um dos fundadores da União Nacional para a Independência Total de Angola, Savimbi representava a oposição. Foi a UNITA que teve o apoio americano, o apoio britânico no contexto da Guerra Fria. Eles, liderados pelo Savimbi, Jonas Savimbi, eles representavam os guerrilheiros que por mais de 2 décadas tentaram derrubar o MPLA. Enquanto existiu o mundo bipolar, havia interesse por parte dos Estados Unidos em apoiar os guerrilheiros. Os guerrilheiros chegariam ao poder e transformariam Angola em um país capitalista, representando então uma derrota para a União Soviética. Bom, só que isso não aconteceu. Estes, como muitos outros guerrilheiros, foram abandonados pela inteligência americana e aí, por si só, buscaram chegar ao poder. Tá? Diferente do Talibã, né? Uma história até que parecida, mas que depois chegou ao poder. Né? Chegou ao poder, governou o Afeganistão de 96 a 2001 e agora estão no comando do país novamente. A UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, nunca chegou ao poder e não aceitou o resultado da primeira eleição, da vitória do líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, dando início a uma guerra civil por conta própria, em busca do poder, visando chegar ao poder. E agora tenta nas urnas. Mas com o retorno do ex-presidente e uma, como dizem, completa manipulação dos dados e uma possível fraude eleitoral, não vão chegar ao poder. O MPLA deve permanecer no poder, é o que tudo indica. Nesta matéria de 2017, temos aqui, há 20 anos, Diana, a princesa Diana, foi pedir o fim das minas em Angola. As imagens de Lady Di com crianças mutiladas por minas terrestres e atravessar um campo minado colocaram o assunto na agenda internacional. E, mais tarde, o príncipe, o mais novo dos príncipes, esse que agora abriu mão, né, da realeza para viver nos Estados Unidos, ele fez o trajeto que a sua mãe fez lá nos anos 90, em 97 especificamente. Ela, com toda fama, com todo o prestígio, o respeito que detinha, falecida Lady Di, arrecadava recursos para quê? Para retirar as minas terrestres. A realeza britânica odiava essa postura. Por quê? Porque as minas são de fabricação inglesa. O fato dela se envolver, o fato de reconhecer que algo tinha que ser feito para retirar essas minas, colocava a culpa nos ingleses, evidenciava a culpa. Porque o UNITA não tinha força. Os guerrilheiros, com o apoio americano, o apoio britânico, eles não tinham força para conquistar Angola. Então, uma das práticas era ocupar um território com uma extrema violência, plantar as minas terrestres e deixar o território. E a população, então, não podia regressar. E quando regressavam, obviamente, encontravam as minas. Estamos falando do país com o maior número de mutilados em todo o planeta. E ela arrecadava recursos para próteses e para a retirada das minas terrestres, que é um trabalho extremamente árduo, lento, de altíssimo custo. Né? E o fato da fabricação ser inglesa é como, né, estamos assumindo o compromisso, nós vamos retirar. Mas a família, obviamente real, não aceitava, né, assumir a culpa. É coisa do passado, não é coisa do passado. As minas estão lá até hoje. As minas continuam explodindo, pessoas continuam morrendo ou ficando mutiladas com essas minas terrestres, minas de fabricação inglesa e transferidas aos guerrilheiros da UNITA como uma estratégia para conquistar o poder em Angola.
né? Então, esse envolvimento com questões humanitárias, quando, de uma certa maneira, era um reconhecimento de culpa, isso era algo inaceitável, né, por parte da realeza britânica, mas ela, a Lady Di, ela conduziu esse processo muito bem. E depois, de uma forma trágica, acabou morrendo num acidente em Paris, né, quando fugia dos paparazzis. Ela já tinha deixado o príncipe Charles, né, o casamento já havia terminado, e ela, perseguida por paparazzis, houve um acidente e ela acabou falecendo ali. Bom, eu acho que o importante para nós é observarmos o caso de Angola como um caso clássico do mundo bipolar. Nós falamos muito em Oriente Médio, né, países como o Iraque, Irã, né, já falamos do Afeganistão. Então, nós falamos, né, de vários destes casos onde você tem um governo pró-Estados Unidos e aí você tem guerrilheiros armados pelos soviéticos, ou você tem um governo pró-União Soviética e guerrilheiros armados pelos Estados Unidos, né? Então, essa situação clássica também ocorreu no continente africano. E não seria diferente, esse rico continente não passaria despercebido pelas superpotências da época, mundo bipolar. Então foi assim em Angola e foi assim em Moçambique. Temos aqui, ó, de 1987, um selo comemorativo da vitória do Frelimo, Frente de Libertação Moçambicana. Foram os guerrilheiros do Frelimo que alcançaram a independência também em 75, com o fim da longa ditadura em Portugal. Então, esta colônia portuguesa também se tornava independente e se aliava à União Soviética. Os americanos, automaticamente, buscaram opositores. Opositores dispostos a combater o governo pró-União Soviética. E assim formava-se a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, armada pelos Estados Unidos, dando início a uma guerra civil, tá? Guerra civil que existiu por mais de 20 anos, até o fim da União Soviética, até a realização da primeira eleição, porém, a Frelimo, representantes da Frelimo, da Frente de Libertação Moçambicana, estão no poder até os dias de hoje. É uma repetição, é uma história muito parecida com a história de Angola que vimos inicialmente. Para finalizar, ó, temos essa matéria do dia 8/10. 8/10 agora de 2021, que fala especificamente de Filipe Nyusi. Filipe Nyusi é político moçambicano e o quarto presidente da República de Moçambique. Então, terminado o período de aliança com a União Soviética, início dos anos 90, fim da União Soviética, realização das primeiras eleições e a Frelimo, que já era governo, permanece no poder. Agora com presidentes eleitos, porque até então não existia eleição, como também em Angola. Era o partido que definia o chefe de Estado. E após o término desse período de um só partido, você tem a Frelimo vencendo todas as eleições e, obviamente, vem as suspeitas de legitimidade ou não destas eleições. Nós não estamos aqui para avaliar se as eleições são legítimas ou não, tanto em Moçambique quanto em Angola, mas sim para lembrar que quem estava no poder no tempo que não existiam as eleições, no tempo de aliança com a União Soviética, permanece no poder, vencendo todas as eleições até o momento. Então, olha aqui, ó, Felipe Jacinto Nyusi, nasceu em Namal, Moçambique, em 59, em uma família, né, no seio de uma família com ligações com a Frelimo.
frequentou o ensino secundário da própria Frelimo. Depois ele, aqui tem uma coisa importante para a gente, ele cursou o quê? Ele cursou engenharia mecânica onde? Na Tchecoslováquia, país do bloco soviético. E aí mais tarde, pós União Soviética, pós tudo isso, ele fez uma pós-graduação na Inglaterra. Mas até então ele se formou no próprio país, Moçambique, e com estudos no leste europeu. Então, né, a época em que Moçambique era um aliado soviético. Terminado esse período, sem União Soviética, temos o partido vencendo todas as eleições. Então isso, óbvio, chama a atenção. E eu acho que é importante estudarmos um pouquinho mais África, ver que os jornais, não os nossos, mas jornais como este, o DW, e eu já indiquei DW Brasil como um ótimo jornal e gratuito, ótimo pensando também não só em atualização, mas pensando em vestibular. Eles têm uma seção toda voltada para a África. Nós não vamos encontrar isso em jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo ou outros jornais brasileiros. Então eu acho que vale a pena dar uma lida sobre o que acontece na África, embora nosso vestibular cobre pouco. Temos aí alguns autores da literatura de Angola e Moçambique, mas ainda são autores com raízes em Portugal, né, de origem portuguesa, já é alguma coisa. Aos pouquinhos o vestibular vem abrindo os olhos aí para o que se passa na África. Seria muito importante que o ensino médio fizesse o mesmo, né? Mas, vamos lá, isso é outro papo, isso é para outro dia. Certo? Então é isso, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.